Bom dia, bom dia. Bom dia para todos. Que bom, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cérebro reptiliano. Reptiliano é um termo que está ficando bem comum hoje em dia e é uma coisa que a gente está encontrando aí na mídia, embora não exista nada assim, no meu entendimento, como algo muito profundo a respeito desses seres que são os reptilianos, que é uma raça, né? Essa raça que é uma raça que foi criada para conquistar. O lado emocional deles praticamente não existe somente a razão e o ego. Então vamos falar um pouquinho dessa parte do nosso cérebro. Vocês estão vendo aí nessa figura, tem a parte da criatividade, a parte emocional, depois nós temos o ego propriamente dito e os instintos. É essa a separação que existe dentro da nossa máquina. Porque sim, nós somos máquinas. Então, a questão principal com relação a essa questão do nosso ego é que nós ficamos à mercê desse ego. Então, nós queremos a felicidade, nós queremos a alegria, nós queremos bem-estar, e tudo isso acaba se resumindo numa questão principal, ou seja, o que nós estamos fazendo dentro de nós, da nossa própria vida, que está relacionado com essas questões que são as questões da nossa própria felicidade. Tá, mas tipo o que? Não, do que você está falando, Wagner? Não, eu estou falando das nossas emoções, que são as nossas emoções que nos dão felicidade. Bom, daí nós viemos naquela coisa assim, as emoções elas dependem do quê? Elas dependem das imagens mentais, elas dependem dos nossos pensamentos, dos próprios sentimentos, das coisas que nós analisamos nossa vida, da maneira como nós reagimos frente aos nossos desafios, ou seja, luta ou fuga, que esse é o resultado do nosso sistema nervoso. E o ego está ligado diretamente em cima desse sistema nervoso. Então, ele está funcionando na base das nossas próprias experiências, que são o nosso passado, que são as nossas angústias, e também nas nossas expectativas, o que nós estamos prevendo para o nosso futuro, o que nós desejamos, das coisas que nos deixam inquietos, e são essas coisas que fazem com que o nosso humor ele esteja para cima ou para baixo. Então, quando uma pessoa, digamos assim, de uma forma muito simplória falando, mas muito objetiva, quando uma pessoa se entorpece, tá, com uma determinada substância, ela está entregando para o corpo dela, por exemplo, as pessoas que são viciadas em substâncias químicas, tá, isso pode ser qualquer substância química, que não seja uma coisa natural. Eu falo do vício em si. O que ela está procurando? Ela está procurando aquelas substâncias que o nosso corpo faz de uma forma muito natural, que são as endorfinas, que são essas coisas que nos trazem a sensação de felicidade. E quando a pessoa não encontra isso na sua própria vida, ela vai buscar nas drogas. O que vai acontecer aí? A pessoa, lógico, claro, né? Tá falando de vício, vai ficar viciada naquilo. Mas poderíamos olhar isso de um outro ângulo e dizer que nós também somos viciados na sensação da espiritualidade, por exemplo, porque aquilo que nos dá paz, isso que está nos dando paz, o que é? É uma coisa que nós sentimos, que é a tranquilidade, né? Ou então a pessoa, quando está amando, ela também está recebendo uma determinada substância, o amor, ele vai produzir dentro do cérebro da pessoa uma reação. Então a pessoa está amando. Então não vou entrar no mérito da questão aqui do que é o amor ou o que deixa de ser o amor. Não. Então poderia dizer assim, o amor é sexo. Eu não diria que amor é sexo, mas a sensação do sexo é aquela sensação que nos dá prazer. Assim como uma pessoa que sente prazer, por exemplo, em beber, né, ou em fumar também vicia, ou então fumar lá a sua marihuana, né, ou tomar uma dose, seja de substância que for. Nós ficamos viciados nisso
quando nós nos entregamos a isso. Mas o que é afinal essa experiência que nós estamos tendo aqui? Essa é uma experiência do sentir. Nós estamos aqui nesse planeta para que nós possamos sentir de verdade quem nós somos. Porém, ficamos tão presos a algumas substâncias e a algumas emoções que nós não conseguimos sair. Então, não se trata aqui de culpar ninguém, tá? Porque nós somos responsáveis pelas coisas que nós sentimos, pelas coisas que nós pensamos e aquilo que nós desejamos. Então, quando nós estamos, por exemplo, vivenciando uma determinada experiência, vamos supor que a pessoa gosta de correr de carro, tá? Ou a pessoa gosta de fazer uma comida. Ela sente um prazer com aquilo, esse é o termo mais correto, prazer. Então ela está procurando aquilo ali, ela vai fazer uma comida para ela degustar, então ela vai sentir através do paladar aquela comida. Ou então ela gosta, por exemplo, de andar em altas velocidades, ou de passear de bicicleta, ou de andar na natureza. E todas essas coisas, elas são sensações, coisas que nós temos, que nós sentimos. Isso produz, o nosso cérebro produz aquelas sinapses que tem os hologramas. Então, na verdade, se uma pessoa estiver fazendo um treinamento só mental, o corpo dela vai reagir exatamente da mesma forma como se ela estivesse vivendo aquilo fisicamente. Isso é uma coisa incrível, mas é uma realidade, é uma verdade. Existem vários experimentos que provam isso, correto? Claro, eu não vou falar dos experimentos aqui, até porque eu não fiz essa pesquisa, mas ao longo da minha vida eu tenho lido muito a respeito, ou em algumas ocasiões, e demonstro isso claramente. Mas, independentemente disso, eu tenho uma experiência muito vívida, que eu tenho uma prática que eu realizo, que é uma prática de imaginação, que no início eu imaginava, tá? Eu faço círculos de luz, que é uma prática que eu executo todos os dias, que são círculos de limpeza ou de harmonização dos meus corpos, né? Então eu tenho uma percepção, eu tenho um sentir, que eu tenho uma percepção muito clara dos meus corpos internos, tá? Do que eu estou falando? Eu falo além do corpo físico, do corpo vital, do corpo astral, do corpo mental, do corpo causal. Eu percebo claramente esses corpos. Para mim, quando uma pessoa está pensando alguma coisa em relação a mim, ou eu entro num ambiente que as pessoas de repente não gostam de mim, eu percebo isso claramente, é instantâneo. Ou se alguma energia que não é a minha energia, ela adentra dentro do meu sistema, eu já percebo isso claramente. Digamos assim, uma magia, um pensamento negativo, eu percebo isso claramente. Tá? E quando eu faço essa prática, no início eu fazia ela gestualmente, eu pegava a minha mão e fazia círculos, delimitando o meu corpo físico e colocando determinadas frequências. Essas frequências são cores, tá? São várias cores que eu utilizo para equilibrar os meus corpos internos, para fazer a limpeza desses corpos e também para fazer uma harmonização do toroide, o tórax, né? Todos nós somos toroides humanos. Então, isso faz com que eu tenha essa percepção clara da energia dos meus corpos. Chegou um momento em que eu percebi que só imaginando o círculo fazia o mesmo efeito. Isso, claro, nós estávamos falando de sensações, eu estava falando de sensação, de energia, e eu comecei falando de reptilianos, porque, voltando ao sistema, né? Quando nós temos um pensamento que é um pensamento negativo, a nossa energia, digamos que você levantou de bom humor, tá tudo bem, você dormiu bem e tal, mas aí aconteceu qualquer coisa lá, você tropeçou, bateu em alguma coisa, ou alguém disse alguma coisa, digamos assim, que para mim tem, né, para quem está recebendo aquele impacto, que pode ser um impacto auditivo, pode ser um impacto visual, alguma coisa que a pessoa olhou, não gostou, ela vai ter uma reação química, ou seja, ela vai aquele impacto que ela recebeu do sentir, que pode ser do tato, pode ser dos olhos, pode ser do ouvido, pode ser o paladar, pode ser olfativo,
né, algum cheiro que ela percebeu, e aquilo pode produzir ou desencadear dentro de cada um de nós uma sequência de pensamentos e sentimentos negativos. E o que vai acontecer? Se eu não estou olhando para dentro de mim, eu não vou perceber o que está acontecendo comigo. Eu vou ter uma reação encadeada de coisas negativas, porque uma coisa puxa a outra. Eu tive uma sensação negativa, aí aquilo vai me trazer uma recordação relacionada àquilo que é negativa, a minha frequência vai baixar, por consequência, o que tiver de negativo nas dimensões da minha volta eu vou acabar atraindo, isso é uma coisa inevitável. E o que vai acontecer com a minha energia? Ela vai baixar mais ainda, vai ficar mais densa, vai ficar mais pesada. Então toda aquela alegria que a pessoa pode estar sentindo num determinado momento pode se esvair pelo ralo abaixo. E isso vai fazer com que a pessoa comece a sofrer. Aí vem a sensação de sofrimento, vem a sensação de dor, de esgotamento, a energia baixa e tudo que tem de ruim na volta ela acaba atraindo. Porque é assim que nós funcionamos, nós somos imãs das coisas que estão à nossa volta. Então, se nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelas pessoas, ou pela energia que está na nossa volta, e nós estamos sentindo isso, a nossa própria energia vai baixar por uma questão de frequência e de ressonância, e nós vamos estar atraindo mais daquilo que nós não queremos. Bom, ninguém quer ficar triste, deprimido, com uma baixa autoestima e com essa energia lá no chinelo, né? Que é isso que vai acontecer. Todos nós queremos o quê? Nós queremos paz, nós queremos alegria. Isso que a gente quer, né? Um bem-estar emocional, um bem-estar mental, vibrando de forma positiva. E se nós não nos entregamos a isso, ou seja, a positividade, o que vai acontecer? A nossa própria vida vai ficar em ruínas. E ninguém quer isso. Então, é muito importante que nós estejamos observando o nosso interior. Mas esse interior, ele está relacionado com o exterior. As coisas que nós estamos vendo, as coisas que nós estamos sentindo, as coisas que nós estamos percebendo. E se nós não nos damos conta de que existe essa reciprocidade de energia em relação às coisas que estão acontecendo à nossa volta, nós não conseguimos dominar isso. E nós vamos ficar o quê? Nós vamos estar servindo de vítimas para tudo que está acontecendo à nossa volta. Então não quer dizer que as coisas vão deixar de acontecer, mas sim que nós podemos a qualquer momento fazer escolhas que podem sim modificar a nossa reação em relação a essas coisas negativas que estão à nossa volta. E isso depende só de nós, da forma como nós enxergamos as coisas, da forma como nós reagimos frente aos desafios que nós temos todos os dias. E quem está dominando normalmente isso tudo é o nosso cérebro reptiliano. Então, cabe a cada um de nós fazermos a escolha se nós vamos agirmos de forma criativa e elevar a nossa autoestima e nos desligarmos das coisas que são as coisas negativas que já estão dentro de nós e que nós, por ressonância, vamos puxar mais coisas negativas. Então, nós queremos isso ou não queremos isso na nossa vida? Como é que nós vamos usar o nosso controle mental e emocional em relação às coisas que estão acontecendo na nossa volta? Nós temos que decidir. Ninguém vai decidir por nós. Nem o vizinho, nem o pai, nem a mãe, nem mulher, nem filho, nem cachorro, nada disso. Mas nós podemos usar os gatilhos mentais para mudar o nosso estado emocional. Essa é a realidade. Agora cabe a você decidir. Você quer usar um gatilho positivo ou quer usar um gatilho negativo? Decida. Decida pelo positivo, porque a sua vida vai mudar. Porque senão nós vamos ficar reféns sempre das coisas que estão à nossa volta. E a gente não pode ser refém. A gente tem que ter um autodomínio para ultrapassar esse estado de vítima em que normalmente a maior parte dos seres humanos se encontra. E eu não estou me excluindo, mas se nós não decidimos fazer alguma coisa por nós, quando ou quem vai fazer isso?
Quem somos nós? Quando? Pode ser agora. Então você tem que decidir. O que você quer seguir? O que você quer para sua vida? Qual é o seu desejo de verdade? Faça a sua escolha. Você quer ser um refém do que as outras pessoas pensam, sentem, falam a seu respeito? Ou você quer ser autêntico, você quer ser você mesmo e decidir você o seu próprio destino? Então é isso. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite, fiquem todos bem, em paz e luz. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe um vídeo, participem, comente o vídeo.